Rapaziada, deixa eu dar um recadinho só pra não atrapalhar o vídeo. Você tem mais de 18 anos e você aposta com responsabilidade? KTO é pra você. Você quer apostar, pô, em Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Estadual, qualquer coisa? A KTO tem as melhores odds, tá? Vou deixar um QR Code aqui embaixo pra você. E sempre é bom lembrar, com responsabilidade pra maiores de 18 anos. E é isso, bora pro vídeo. Dali. Tem um debate, vamos ver, Ibra. Aqui, ó. Ó, aqui talvez caiba aquele conceito do tanto faz. Mais ou menos. Ó, 2021 esse vídeo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like. Pra mim também, o Ibrahimovic, ele nem cabe na conversa desses caras, mano. O Suárez é mais centroavante que ele. Lewandowski, Benzema, Harry Kane. Talvez ele seja o top 5. Entendeu? Talvez ele seja o top 5. Talvez ele seja o top 5. A não ser que eu tô esquecendo de alguém, né? Pro mundo, buscando 800, buscando 900, daqui a pouco querem brigar pelo Nossa. Essa época o Cristiano Ronaldo tinha 700 e pouco gol. 1000. E essa galera aqui do quinhentão, a gente acha que é menor. Mas, ó, é algo muito grande. Esses caras aí, todos esses, estão pelo menos aí há 10, 12 anos jogando num nível absurdo. Talvez o que menos esteja seja o Lewandowski, que surge ali mais ou menos pro mundo. Na virada, né, 2011 para 2012, as pessoas começam a falar mais do Lewandowski, porque, enfim, ele tá num outro contexto do Borussia, né? Saiu da Polônia pro Borussia Dortmund. De todos, o Lewandowski também é o mais novo. A gente tá falando de um cara que tem 2 anos e pouquinho de diferença em relação ao Suárez. O Suárez já era muito falado desde os tempos de Ajax, isso no contexto mundial, né? Mas ele já surge no futebol uruguaio como um cara muito especial e já há mais aí Nossa, de muito 12 anos, tendo atuações muito constantes e decisivas pela sua seleção. Mas ó, quem é atento aqui, quem é fã do Polêmicas Vazias, sabe que eu já fiz Suárez e Ibrahimovic. Não tem comparação. Que deu Luizito Soares, à época com números os dois bem mais discretos. Mas aí quem quiser rever o programa tá por aí para você revisitar aqueles argumentos. E aí no final, cara, o que acontece? O Ibra aqui talvez tenha os gols mais plásticos, mas ele é o menos coletivo dos três, né? Ele é o que menos gera movimentação para os outros, ele é o de todos o craque menos coletivo. Tanto que teve dificuldade, por exemplo, no Barcelona do Guardiola. Os números nem são tão ruins, mas ele não conseguiu compreender aquilo que estava acontecendo. Diferentemente do Suárez, que se deu bem em contextos táticos complexos bem diferentes, numa escola holandesa, numa escola inglesa, numa escola espanhola e na seleção uruguaia, que é diferente de todos os outros times por onde ele já passou. O Lewandowski é a mesma coisa, né? A cultura do Borussia é uma, a cultura do Bayern é outra completamente diferente, por mais que o futebol alemão tenha meio que um perfil próximo. E depois ele vem pro Barcelona, né? O perfil e também da intensidade bem. pura, da marcação alta, da marcação pós-perda. Então, talvez o cara que mais tenha saído da sua zona de conforto aí tenha sido o Luís Soares. Mas, voltando a falar do Ibra, o Ibra de todos, ele é o menos coletivo aí. Ele é o que tem mais gols? Ele é o que tem mais gols. Porém, é disparado. Tem disputa também, cara. Benzema e Soares. É que, tipo assim, eu gosto mais do Lewandowski, mas o Benzema briga legal. É que, tipo assim, o que me pega o Benzema é que ele era muito sombra do Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Por exemplo, eu não vi o Suárez sendo a mesma coisa de sombra de Messi e Neymar. O que me pega o Benzema é isso. Tipo assim, o Benzema ele não tem um fator seleção, tá ligado? Aí, e também quando ele tem essa temporada absurda no Real Madrid, ele já vai parar, entendeu? Do que tem mais jogos, porque além de ser o mais velho, é o que tem a carreira mais antiga. Então a gente tá falando aí de um Ibra com 947 jogos até o presente momento, como diria o outro na gravação deste programa, 564 gols. Se a gente for comparar com o Suárez, por exemplo, o Suárez tem 791 jogos, né, bem menos jogos que o Ibra aí, a gente tá falando do universo aí de mais de 150 jogos a menos, e 501 gols. E o Lewandowski, 773 jogos, absurdo, ou seja, dos três é o que tem menos jogos, 532 gols. Então o Suárez é o que tem menos gols, Leva é o que tem menos jogos e o Ibra é o que tem mais gols. Cada um nas suas. Depois a gente vai destrinchar como jogador. Porém, eu tiro logo o Ibra da briga. Como ele já perdeu pro Suárez, ele também perderia pro Lewandowski. Aí você fala, putz, mas tem muito golaço do Ibra. O Ibra é um cara que parece mais genial. De fato, assim, é um cara muito grande, no sentido literal, né? Alto, forte, e que tem soluções muito mirabolantes para um cara desse tamanho. O Ibra é um jogador raro. Porém, dos três, o menos decisivo. O que tem a história mais discreta na isso é fato.
Champions, a mais decepcionante na Champions e na sua seleção. Sim, o Ibra com a camisa da Suécia, ele não levou a Suécia ao patamar que se imaginava, inclusive deixou a Suécia de fora de competições grandes e na Copa de 2018 ele está fora do ciclo e a Suécia vai longe, inclusive na Copa do Mundo. Ele até tenta botar a cabeça de fora ali e falar, pô, será que não dá pra ir pra Copa e tal, galera? Não, pera lá. Bundesliga era mais forte que a La Liga pra 2010, 2020. Você tá brincando, Murilo? Cara, eu acho que foi a opinião mais absurda, mais burra que eu já li. Pô, mano, você tá de brincadeira, viado. Vai tomar no seu cu, viado. Meu Deus do céu, cara. Que isso, gente? Bundesliga sempre foi uma merda, cara. Que isso, cara? Tá brincando, mano? Meu Deus do céu, cara. Bundesliga é uma merda. 2010, 2020 até hoje, mano. Bundesliga sempre foi uma bosta, mano. A La Liga tirando os três é boa e tirando o Bayern de Munique é boa? Meu Deus, pô, viado, que isso, cara? Você pega um time de meta de tabela da Bundesliga, é amador, viado. É tipo assim, absurdo de ruim, mano. Você pega o top 10 da La Liga, vai ter um Valência, vai ter um... Pô, tinha um Girona até ontem brigando. Que isso, cara? Que isso, viado? Ó, La Liga... Pô, mano, pra mim não tem comparação... Pô, viado. Ó, vamos pegar 2015, um ano aleatório, tá? Um ano aleatório. Vou pegar um ano aleatório. Ó, um ano aleatório, tá? 2015. Ó, top 10. Top 10 da Bundesliga. Bayern de Munique, Augsburg, Mönchengladbach, não sei falar, Leverkusen, Augsburg, Schalke, Borussia, Hoffenheim, Eintracht, não sei falar também, Werder Bremen, tá? Aí La Liga. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Valência, Sevilha, Vila Real, Atlético Bilbao, Celta de Vigo, Málaga e Espanhol. Pô, mano, top 10 de 2015 é bem melhor que da... Meu Deus do céu, o Cristiano Ronaldo com 48 gols, mano. Meu Deus do céu. Pô, viado, pra mim não tem comparação nenhuma, mano. Falando sério, viado. Não tem comparação nenhuma, mano. Tem um mundo que a Bundesliga... Tipo assim, tipo assim, Real Madrid e Barcelona é um nível muito, muito acima. Mas ainda assim, pô, não tem como. Tá ligado? Não, nem vou entrar nesse mérito que o Bayern de Munique ganhou, tipo, 10 campeonatos seguidos. Não vou entrar nesse mérito. Tá ligado? Mas os times são melhores, mano. São bem melhores. Não tem como, pô. Não tem comparação nenhuma, mano. É loucura. E agora ele voltou a ser convocado, vai disputar a Eurocopa, acho maravilhoso para a seleção e para ele. Mas é uma história de decepção. Na Polônia, o contexto Lewandowski, ele obviamente é muito mais limitado. Mesmo assim, o Lewa tem momentos mais emblemáticos com a seleção polonesa e até fazendo mais pela seleção da Polônia do que o Ibra pela seleção da Suécia. Então acho que o caráter decepcionante do Ibra pesa muito aqui em mata-mata de Champions, cara, em Liga dos Campeões e na seleção. Então ele é aquele que, beleza, eu jogo muito para mim, mas se será que eu jogo muito pro contexto? Tanto que quando a seleção sueca ficou mais coletiva e menos dependente do Ibrahimovic, coincidência ou não, vamos ver como é que vai ser agora com o retorno do Ibra, a seleção colheu bons frutos, fez uma baita campanha na Copa do Mundo de 2018, mesmo sem ser um time coletivamente brilhante. Então o Ibra, de fato, ele tem momentos individuais que são maravilhosos, mas a análise aqui precisa ser além disso, né? Ela precisa ser uma análise que olha pro geral, para esse desempenho, para esse talento em prol do coletivo. Então, de todos os três, ele me parece o craque menos coletivo de todos aqui. O que não tira os golaços, os recursos, o que não tira os momentos que são... Eu também acho o Ibra muito mais lembrado pelo personagem. Maravilhoso. Falando especificamente de Lewa e de Luizito Soares, a gente viu que os números são muito próximos. O Soares tem um pouco mais de jogos e tem menos gols. E o Lewandowski, né, tem menos jogos e mais gols. Inclusive mais artilharias, né? O Lewandowski tem aí ao todo da carreira, ele passa de 13, 14 artilharias importantes, né? Algumas são lá na Polônia, em divisões menores e tal. Você pode até colocar no bolo aí, vai bater quase 17 artilharias. O Soares fica ali na casa das 10 artilharias em alguns contextos em que ele nem era o protagonista ou o jogador terminal da equipe, por exemplo, no momento inteiro de passagem pelo Barcelona, que talvez seja um momento de maior holofote do Luizito Soares. Então a gente vai pegar esse número de gols aí e vai ver que o Lewandowski tem mais. Mas quando a gente vai para assistências, por exemplo, o Lewandowski tem 127 assistências em alto nível no futebol europeu, e aí basicamente dá para considerar, inclusive, nessa matemática que tem lá na terceira divisão da Polônia, onde o Klopp foi achá-lo. E o Luizito Soares não está contando aqui nada do que ele fez, por exemplo, no futebol uruguaio, não na seleção uruguaia. Isso aqui é só por clube, tá? Os números aqui são só por clube de assistência e não por seleção. E o Soares tem 236 assistências na carreira, é muito mais. O Haaland é maior que o Ibra? Cara, se não é, vai ser. E com uma facilidade absurda. É que, tipo assim, pro futebol o Ibra é maior. Pro futebol o Ibra é maior. É porque o Ibra aposentou e o Haaland tem o quê?
5 anos de carreira, 6 anos de carreira, entendeu? O personagem Ibra é maior que o personagem Haaland, mas questão de tempo. Do que o Lewandowski. E aqui entra um ponto muito importante de geração de jogo. O Suárez parece muito mais confortável em atuar fora da área, até caindo na ponta para gerar espaço por dentro, seja para o Cavani na seleção, seja para o Messi no Barcelona, enfim, seja para quem tem acontecido no Ajax, no Liverpool. Mas, por exemplo, eu já acho o Haaland mais jogador que o Ibrahimovic. Até mais como um 9 de fato, né? Um mesmo pouco mais os dois estático, né? tem a mesma estrutura. E o contexto do time pede isso dele. Mas mesmo assim, ele ainda se mexe, você vê mapa de ação, mas eu de acho distribuição que, tipo, de ação assim, perigosa do Suárez. Eu acho que o City, cara, destrói muito o Haaland, mano. O que a gente viu, o Haaland não é exatamente o Haaland do City, não. Mas o que a gente já viu do Haaland, mano, o Haaland, ele é mais que isso, viado. Não, o Ibra não tem Champions. O Ibra não tem Champions. Sacou? É, exatamente. O Haaland do City, não. O Haaland do Borussia, sim. Isso, exatamente isso. Ela preenche, esse mapa preenche muito mais o campo. Ele ganhou uns 10 quilos no City? Sério? Ele tem mais recursos. Caralho, essa informação eu não tinha, não, né? acho. Mudança de direção com muito mais facilidade que o próprio Ibra e que o próprio Lewandowski. Isso sem contar o quanto ele enxerga o jogo. O Suárez tem aquele jeito bruto, às vezes, meio brucutu, né? Comete erros toscos, mas em compensação tem soluções geniais, tanto para finalizar quanto para achar companheiro. Joga muito bem de costas, tanto quanto Ibra e Lewandowski. Então o fator pivô o Suárez também tem, o fator área ele também tem, assim como o Lev. Então se precisar ser aquele one touch ball, como chama na Europa, né? Um jogador de um toque só, o Suárez pode ser, se o time precisar disso, e ele está sendo isso no Atlético de Madrid. Mas se precisar, como no Barcelona, que ele gere jogo, que ele conecte no passe de primeira, na jogada às vezes até sem bola, num corta-luz, ele faz isso com uma facilidade impressionante, mais até que o Ibrahimovic, para mim bem mais até que o Ibrahimovic. E o Lewandowski, no contexto de Bayern de Munique, também gera jogo. Eu queria ver o Real, esse Haaland no Real. Eu também gostaria. Estático e que não consegue jogar. Cara, eu gostaria de ver o Haaland no Barcelona, no Real, até no Liverpool. Mas no City é um negócio ridículo, mano. Mas ele vai demorar pra caralho pra sair do City. Muito, vai demorar muito. Fora da área, ele consegue, mas assim, não tem a facilidade do giro, da progressão do 1 contra 1, né? As soluções de 1 contra 1 do Lewandowski que são muito mais limitadas que as soluções 1 contra 1 do Luizito Suárez. Então, no geral, é bem mais complicado marcar um jogador como o Suárez do que marcar um jogador como o Ibra ou do que marcar um jogador como o Lev. E aí você pensa, mas marcar em que contexto? Dentro da área, no confronto físico, no geral, porque o Suárez não é o mais forte, o mais alto dos três, mas ele segura de costas, ele joga dentro da área, ele vai para o confronto físico e normalmente ganha até no confronto físico. Então, o que esses caras têm de bom, o Suárez também tem. Mas o que o Suárez tem de qualidade absurda, né, de gerar jogo fora da área, de encontrar essas soluções, nem Leva nem Ibra tem. Então, com números muito parecidos, você vê um estilo de jogo que complementa e que traz coisas que os outros dois não traz. Então, a solução, para mim, desses polêmicas vazias é Luizito Suárez, que sem contar aqui com seleção, a história mais rica, mais bonita e com números mais pomposos é a do Luizito Suárez. Ok que você vai falar, mas o Uruguai é um país que tradicionalmente tem mais qualidade, gera mais jogador, gera mais seleção competitiva do que Polônia e Suécia. Ok, isso é verdade, porém, existe uma pressão de uma escola mais tradicional que o Suárez ajudou a trazer de volta, óbvio, com o trabalho do Oscar Tabárez, óbvio, tem na companhia do Cavani. E é muito legal ver o quanto o Suárez se adaptou a todos esses contextos diferentes, né? Pô, esse argumento do Formiga é muito verdade, mano. Não, mano, ele não tá levando em conta de seleção se o Lewandowski joga na Polônia. Ele acabou de dizer isso, pô. O quanto ele era um no Liverpool, foi outro no Barcelona, o quanto ele é outro no Atlético de Madrid, o quanto ele era completamente diferente no Ajax. Mas realmente é um fato, tá ligado? Realmente o Uruguai é mais seleção que a Polônia, mas, tipo assim, tem que levar isso em consideração também. Mas, por exemplo, mano, o argumento do Formiga falar Liverpool, Barcelona, Atlético, seleção uruguaia. Isso é 2021. Isso é 2021. Aí, pô, aqui eu vou, tipo assim, até no Grêmio, mano, caralho, lógico que o feito do Suárez que ele faz no Grêmio, a gente não pode levar num nível mundial, né? Mas, mano, é assustador, pô. É assustador, pô. Caralho, mano, ele tava sem joelho e meteu 18 gols no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro não é fácil, tá ligado? Entende? E, pô, o Suárez realmente, tipo assim, no Liverpool ele conseguiu ser um jogador, no Barcelona consegue ser um jogador, no Atlético de Madrid, quando ele é campeão da La Liga, ele consegue se encaixar no esquema também, no Uruguai também ele consegue ser outro jogador, tipo assim, ele se reinventa e sempre em alto nível, tá ligado? Hoje em dia, o Suárez tá velho, né? Mas é bizarro, mano.
tá ligado? Pô, eu acho o Suárez muito, muito bom, mano. Por isso que pra mim ele é o melhor, tá ligado? Pós-Ronaldo. Por conta dele conseguir se reinventar em vários esquemas e conseguir jogar em alto nível, sabe? Porra, vai tomar no cu, mano. Mas o Lewandowski eu acho muito bom também. Eu acho o Lewandowski que seria meu top 2. Seria meu top 2, sabe? Mas, pô, com o Ibra não tem comparação, né, mano? O Ibra não entra no debate.